Aleluia! Glória a Deus! Livro de Apocalipse, capítulo 3. A gente vai ler do versículo do número 7 em diante, aproveitando essa oportunidade. Estamos em poucos aqui nesta noite, porém eu creio que o Espírito Santo ele se faz presente em nosso meio. Glória a Deus! Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, segundamente ao anjo, ao pastor dessa igreja, pastor Wellington. Que Deus abençoe o Senhor e a cada irmão que faz parte deste ministério. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que fui pego meio que de surpresa, porque o varão me chamou em cima da hora, mas eu creio que Deus tem algo a falar com essa igreja nessa noite. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo do número 13, versículo do número 7 em diante, vai dizer assim: E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz aquele que é santo e que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e nenhum homem fecha, e o que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem diante dos teus pés e saibam que eu te amo, porque tu guardastes a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo, para provar os habitantes sobre a terra. Eis que breve eu venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. E aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei seu nome sobre o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e escreverei sobre ele um novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e a igreja pode tomar seu assento. Antes de começar a ministrar, eu peço um pouco da vossa atenção. Eu peço que a igreja redobre a atenção, porque aquilo que eu tenho para dizer, a noiva de Cristo, é algo muito interessante aqui nessa noite. Queridos, pois bem, quando se tem a alusão do livro do Apocalipse, deve-se entender e se compreender que o livro do Apocalipse ele foi escrito por João Marcos. João Marcos, aquele que também era considerado, isto é, foi discípulo de João Batista. O nome João Marcos, na etimologia grega, é Ioannes Marcon. João Marcos é também conhecido e bem visto no livro de Atos dos Apóstolos, como aquele que acompanhava Paulo e Barnabé em algumas de suas viagens missionárias. Haja vista que João Marcos pastoreava a igreja de Éfeso. Porém, uma grande verdade que eu já quero externar aqui nesta noite e deixar bem clara é que quando João Marcos pregava a igreja de Éfeso, enquanto João Marcos pregava, a igreja só crescia, porque o que João Marcos pregava não vinha do homem, mas o que João Marcos pregava vinha da parte de Deus. E tudo aquilo que vem da parte de Deus é bem verdade que gera um resultado, é bem verdade que está gerando certo crescimento. Para quem não conhece a história de João Marcos, vale aqui ressaltar que João
João Marcos, no ano aproximado de 95 depois de Cristo, foi levada para uma ilha isolada, uma ilha da qual a própria Bíblia Sagrada vai nos descrever no livro do Apocalipse, denominada Ilha de Patmos. Todavia, antes de João Marcos ser isolado na ilha chamada de Patmos, vale aqui relembrar que João Marcos ele havia sido jogado pelo próprio imperador da época, chamado de Domiciano, em um tacho, isto é, um caldeirão fervente. É bem interessante você observar porque a ilha de Patmos ela se distava aproximadamente 80 quilômetros ao sudoeste de Éfeso. Logo, você deve ter em mente que o objetivo do imperador daquele tempo, ao lançar João Marcos naquela ilha, era fazer com que o evangelho não fosse pregado, era fazer com que aquilo que João Marcos fazia, que era para o Senhor, não viesse a ocorrer. Por quê? Porque naquele tempo havia grandes perseguições por parte de diversos imperadores contra a igreja do Senhor. Porém, o que vai me chamar a atenção é que João Marcos ele está na ilha de Patmos, porém é na ilha de Patmos que Deus se revela a João Marcos. Por quê? Porque o ambiente em que a gente está inserido não é capaz de parar o propósito que Deus tem na nossa vida. De novo, o ambiente em que estamos inseridos não é capaz de parar o propósito que Deus tem na minha e na tua vida. Eu preciso falar algo para alguém aqui nesta noite. Se Deus te chamou, saiba, meu irmão, que Ele irá cumprir com sua palavra. Se Deus te chamou, meu irmão, saiba que Ele irá cumprir com a tua palavra. É porque Deus não é nem homem, nem Deus não é aquele, não é que nem um homem, pois o homem ele fala e se esquece. Mas Deus, quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. É interessante você observar o texto, porque você olha o texto e há certas coisas que não estão descritas, mas sim o próprio Espírito Santo, Ele nos revela. É interessante porque parece que eu vejo João Marcos isolado na ilha de Patmos. Enquanto isso, o próprio imperador da época, Domiciano, em sua recâmara, parece que eu vejo ele com um certo conforto, dizendo: ele está morto, não tem mais jeito, o que eu fiz já deu certo, o meu plano já deu certo. Só que Deus estava olhando para João Marcos e dizendo: eu só estou começando a trabalhar na tua história, eu só estou começando a trabalhar na tua vida, eu só estou começando a realizar o meu projeto. É bem interessante porque é na ilha de Patmos que Deus se revela a João Marcos. É interessante você observar a Bíblia Sagrada porque João Marcos ele está na ilha de Patmos. Porém, basta lermos o capítulo de número 1, que você vai observar que Cristo ele começa a falar com João Marcos. Eu não quero me ater à visão do capítulo de número 1, porém, no capítulo de número 1, João Marcos ele tem uma das suas maiores experiências com Deus, porque é no capítulo de número 1 que Deus ele começa a falar com João Marcos. É muito interessante você observar que após João Marcos, o próprio Senhor Jesus Cristo falar com João Marcos no capítulo de número 1, João Marcos ele é instruído a escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Eu quero já destacar aqui logo de início e a cargo de introdução que há um equívoco que ocorre por parte de muitos pregadores ao se depararem com o livro do Apocalipse. Porque muitos confundem as 7 igrejas da Ásia com a própria Ásia Menor ou com o continente asiático. Porém, quando o texto ele fala de 7 igrejas, o texto está falando da própria província romana daquela época, que naquele tempo existia aproximadamente 7 igrejas.
E dessas 7 igrejas, o próprio Senhor Jesus Cristo escolhe 7 delas para falar com o seu povo. São essas 7 igrejas selecionadas que o próprio Jesus Cristo instrui a João Marcos a escrevê-las. É interessante você observar a Bíblia, porque quando você começa a ler as 7 cartas do livro do Apocalipse, você observa que algumas aplicações elas foram utilizadas naquela época, porém nós podemos utilizar nos dias ou nos tempos em que eu e você temos vividos atualmente. Quando você observa a carta designada à igreja de Filadélfia, você vai observar que Cristo ele começa a falar com aquela igreja de uma maneira muito profunda e de uma forma muito educada. É interessante você observar que no versículo de número 7, Cristo ele é apresentado à igreja. Todavia, percebemos que esta apresentação ela é feita por Jesus e ela é feita diretamente ao próprio pastor da igreja, porque o texto da palavra do Senhor vai dizer: e ao anjo da igreja. O anjo, aqui no original do grego, nada mais é que mensageiro. Ou seja, Cristo que estava querendo dizer que tudo aquilo que João Marcos escrevesse àquela igreja, o próprio pastor da igreja deveria entender, compreender as palavras do Senhor Jesus Cristo e passar para a sua igreja. Vale lembrar que quem está falando aqui com a igreja não é João Marcos, mas sim era algo que João Marcos havia recebido da parte do Senhor. Ou seja, quem está falando com a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, em sua apresentação, é interessante você observar e analisar o texto, porque Cristo ele se apresenta de 3 maneiras diferentes. O texto diz que isto diz o que é santo, verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Vale aqui destacar no texto da palavra do Senhor e falarmos acerca dos 3 modos que Cristo é apresentado. A primeira forma ao qual Cristo ele se apresenta é como alguém que é santo. A palavra santo no grego significa separado ou distante do pecado. Uma palavra digna de ser atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você que conhece a Bíblia Sagrada sabe que Jesus Cristo ele veio a este mundo, passou por diversas dificuldades, enfrentou diversas calúnias, controvérsias, mas ainda assim permaneceu santo, porque o único que é santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo termo a ser analisado é que Cristo diz que Ele é verdadeiro. A palavra verdadeiro traz uma ideia de ser único e fiel em suas palavras. Por que não dizer que Cristo ele é único e fiel em suas palavras? É por isso que o Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6, vai nos enfatizar e nos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Terceira forma a qual nosso Senhor Jesus Cristo ele é apresentado no texto da Escritura Sagrada é como aquele que tem a chave de Davi. Quando o texto fala aquele que tem a chave de Davi, o texto está fazendo uma alusão ao reino prometido de Deus a Davi, que se cumpre com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale aqui lembrar que você conhece, quando se depara com a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo, ele veio justamente da linhagem de Davi. Logo, você observa que quando Cristo ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi,
seria o cumprimento da promessa feita a Davi no livro de 2 Samuel. Após a apresentação, você vai observar que Cristo, ele começa a falar com a igreja de Filadélfia. E eu quero, de maneira bem rápida e objetiva, destacar aqui alguns pontos acerca do diálogo de Cristo falando assim com sua igreja. É interessante porque o Cristo, ele fala primeiramente assim com sua igreja: eu conheço as tuas obras. Logo, eu entendo que é solene o fato de que Jesus, ele conhecia a sua igreja e as ações da igreja daquela época. Deus maravilhoso. Vale aqui lembrar que a igreja de Filadélfia, naquele tempo, ela estava situada em um local que era frequentemente abalada por terremotos e enfrentava diversas dificuldades. Era uma igreja considerada naquele tempo uma igreja pequena e que passava por grandes dificuldades. Uma grande verdade é que todos nós passamos por certas dificuldades. Uma grande verdade é que todos nós passamos por dificuldades. Porém, o que vai me chamar a atenção é que as dificuldades, elas vêm, as provas, elas vêm, mas havia um Cristo que estava sobre a sua igreja. Havia um Senhor que estava sobre tudo e qualquer circunstância sobre a igreja, e dizendo: eu conheço essa igreja, eu conheço esse povo. Sabe, uma grande verdade que eu quero dizer aqui nesta noite é que nós vivemos em dias em que, quando a prova vem, quando a dificuldade vem, nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo e dizemos: Senhor, parece que tudo vai ir mal. Senhor, parece que isso aqui não vai dar certo. Só que eu vim aqui nesta noite para te dizer algo, meu irmão. Ele te conhece, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa. O Espírito Santo está aqui em nosso meio, e algo me diz aqui nesta noite: Ele está trabalhando pela sua história, Ele está trabalhando pela sua vida, Ele está trabalhando pelo seu casamento, pela sua família. Não se preocupe com a dificuldade, pois as provas vêm, as dificuldades elas vêm, as lutas elas vêm. Só que eu vim aqui declarar para uma igreja que é escolhida pelo Senhor: Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle. Deus de poder, aleluia. Glorioso Jesus. Cristo está no controle, igreja. Glória a Deus. É interessante você observar que, diante de tantas dificuldades, a igreja daquela época, Cristo, ele busca enfatizar na sua palavra que, diante daquela igreja, havia uma porta aberta e que ninguém podia fechar. Certamente, Cristo, ou o próprio texto estava falando do movimento missionário dos últimos tempos, iniciado por William Carey em 1793, quando partiu da Índia. Tal movimento, ele tem sido, ele tem crescido até os dias atuais, pois ainda que tentam acabar com o Evangelho, a verdadeira palavra, assim como foi naquele tempo, ainda tem sido pregada, ainda tem sido guardada até os dias de hoje. Eu quero destacar algo que é muito interessante e importante. A igreja do Senhor que me ouve aqui nesta noite, nós vivemos em dias, em tempos em que muitos pregadores têm dito: a palavra precisa ser mudada. Falsos mestres,
Falsos ensinadores têm se levantado contra a igreja do Senhor e têm dito: a palavra, ela precisa ser mudada. Só que isso tudo não passa de uma mera heresia. Por quê? Porque a palavra sempre foi e sempre será a mesma. O que deve mudar verdadeiramente ainda é o homem. O que deve mudar verdadeiramente somos nós como cristãos. Existem muitas pessoas que têm dito nos dias em que vivemos que a palavra precisa ser mudada, mas a palavra, ela não precisa ser mudada. O que deve ser mudada é a maneira, muitas das vezes, em que muitos têm pregado. Por quê? Porque o evangelho, ele não vem para passar a mão da cabeça de ninguém. O evangelho que eu conheço e dentro da Bíblia Sagrada nunca foi aquele que traz a chave, nunca foi aquele que traz o carro, nunca foi aquele que traz a casa, mas verdadeiro evangelho é aquele que eu vi no livro de Mateus, nos evangelhos sinóticos, aquele evangelho que era pregado por o próprio João Batista. O verdadeiro evangelho ainda é arrependemos. O verdadeiro evangelho ainda é aquele que não veio para passar a mão na minha e na tua cabeça, mas ele veio para nos transformar. O verdadeiro evangelho, meu irmão, é aquele que ele veio para nos salvar. Porque o evangelho do arrependimento, ele é aquele que nos salva. Existe uma grande verdade que eu quero destacar aqui nesta noite, é que a minha e a tua religião não salva. O que salva ainda é o abandono do pecado, o que salva ainda é o arrependimento. É por isso que a Bíblia diz na carta de 1 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 16: sede santos como eu sou santo. Porque a igreja, a noiva de Cristo, nós como igreja deveríamos estar separados do mundanismo. Porém o que se tem percebido nos dias e nos tempos em que vivemos é que, perdoe-me a expressão, mas a igreja não tem sido diferente aqui na face da terra. Nós estamos vivendo em um tempo em que o valor, em que o dinheiro, em que a posição, ela tem tomado conta dos nossos cultos. É bem verdade que o verdadeiro evangelho, ele tem sido esquecido por muitos. Só que Cristo me trouxe aqui para dizer nesta noite: nós somos escolhidos, nós somos separados, nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Nos últimos dias tenho eu estudado e lido a Bíblia Sagrada e tenho me preocupado e me perguntado para comigo mesmo: será que nós como igreja temos sido diferente do mundo? Será que nós como igreja temos feito algo para nos demonstrar, para fazer com que venhamos a ser diferente daquilo que o mundo pode propor? É bem verdade que pouco tem acontecido, pouco nós temos feito para sermos diferentes do mundo, mas eu preciso enfatizar isso para alguém: nós precisamos ser diferentes do mundo. Aleluia. Quando a gente olha para a igreja de Filadélfia, é bem interessante. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja de todas as 7 igrejas que preservam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, vale aqui lembrar que a igreja, ela passou por dificuldades, como eu já busquei enfatizar na introdução dessa mensagem. Eu quero aqui destacar alguns pontos que estão inseridos no texto aqui lido nesta noite. A igreja de Filadélfia, naquele tempo, ela sofreu por fortes perseguições. Há quem diga que a igreja de hoje também sofre por certas perseguições. Porém, as perseguições que a igreja daquele tempo ela sofria, ela veio por diversos imperadores, como o próprio imperador da época, chamado de Domiciano.
De acordo com o versículo de número 10, a igreja, ela sofria por dificuldades por conta de alguns falsos judeus, por conta de alguns falsos mestres daquela época que se levantaram contra a igreja. O texto também diz que, olhando acerca dos originais e compreendendo a Bíblia, que a igreja era uma igreja pequena, era uma igreja que naquele tempo ela tinha pouca força. Porém, para quem conhece o texto no original, sabe que quando o texto fala pouca força, o texto está dizendo que a igreja era uma igreja pequena e com poucos membros naquela época. Era uma igreja que tinha poucos membros, e parece que eu olho para a igreja em que eu estou ministrando hoje e vejo uma igreja de Filadélfia naquela época. Era uma igreja que tinha poucos membros, mas era uma igreja que buscava a Deus verdadeiramente. Porque se tem uma verdade que precisa ser dita diante de todo o texto, isto é, da Bíblia Sagrada, é que Deus não está em busca de quantidade, mas Deus está em busca de qualidade. Você vem adorar a Deus aqui nesta noite, renda o seu melhor culto ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A igreja, naquele tempo, ela passou por dificuldades. A igreja, naquele tempo, ela passou por diversas controvérsias. Porém, o que eu quero destacar aqui nesta noite é que a igreja passou, mas ela continua crescendo até os tempos em que vivemos. A igreja passou por dificuldades, mas continua permanecendo firme e crescendo até os dias atuais. Por quê? Porque a igreja não está fundada no homem, a igreja não está fundada no mundanismo, mas a igreja está fundada no nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a igreja permanecer fundada no próprio Senhor Jesus Cristo, Satanás ele vai querer se levantar, o inimigo vai querer se levantar, mas a igreja permanecerá fiel. É porque a igreja está fundada no nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque eu quero ser bem breve aqui nessa noite, eu já estou correndo para o final dessa mensagem. É interessante porque para a igreja de Filadélfia, Cristo ele promete exaltar essa igreja. Cristo ele promete salvar a igreja de Filadélfia. É interessante porque o texto da palavra do Senhor, trazendo para os dias atuais, serve de consola a todos nós, porque quando Cristo promete salvar a igreja daquela época, Cristo estava falando do arrebatamento. Se fosse você, no tempo em que vivemos, se alegraria por estar na casa do Senhor Jesus Cristo. Porque eu quero destacar aqui nesta noite que a igreja do Senhor não irá passar pela grande tribulação. Existem diversos falsos profetas aí ensinando heresias, pregando algo que a palavra não diz, dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. Porém, eu gosto muito de falar acerca da escatologia. A igreja do Senhor, ela não irá passar pela grande tribulação. Aproveitando que entremos neste caminho, vale aqui ressaltar alguns eventos que ocorrerão, pois a igreja será arrebatada. Após o arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação. A grande tribulação, para deixar bem claro, a igreja do Senhor, são 7 anos aqui na terra. E depois desses 7 anos, a igreja do Senhor, que foi arrebatada, voltará e governará com Cristo após esses 7 anos de tribulação, por aproximadamente 1000 anos aqui na terra.
A grande verdade é que Filadélfia passou por certas dificuldades, Filadélfia passou por certas controvérsias, mas é a igreja que será arrebatada, é a igreja que será salva, é a igreja que foi separada, é a igreja que eu prego, é a igreja que eu creio, que eu estou pregando aqui nesta noite, e chegará um dia que será arrebatada e irá para com o Senhor Jesus Cristo, terá um encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Meus queridos, eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé aqui nesta noite. Eu quero fazer uma oração. Eu creio que o Espírito Santo ele falou com cada vida. Talvez não venha a ser isso que você gostaria de ouvir aqui nesta noite, mas eu creio que quando a palavra é pregada, vidas têm sido alcançadas. Eu quero orar com você nesta noite, pois eu creio que Deus não só falou, mas irá continuar falando com cada coração aqui nesta noite. Oremos, igreja. Querido Deus e eterno Pai, Pai, que a Tua palavra ela foi ministrada conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Eu não sei o que o Senhor tem para fazer, Papai querido, com esta igreja, com esta casa, com este povo, Papai querido, ainda nos dias, Papai querido, atuais, nos dias em que estamos vivendo, Papai querido, mas eu creio num Deus, Papai querido, capaz de salvar, capaz de trabalhar, capaz de operar, capaz de realizar, Papai querido, pelo Teu povo, capaz de realizar pela Tua igreja. Pai, vai de encontro com cada vida, com cada alma, tocando, trabalhando, fazendo, Papai querido, conforme o Teu querer, Papai querido, aquilo que eu não me expressei, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Papai querido, ir ao encontro, Pai, com a Tua noiva, trabalhando, curando, libertando, Papai querido, fazendo, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Papai querido, pois eu creio, Papai querido, na Tua verdade, eu creio, Papai querido, no Teu querer, eu creio, Papai querido, na Tua voz, Papai querido, que o Teu Espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai, possa ir de encontro, e que cada vida, Papai querido, venha ser impactada, Pai, conforme o Teu querer, Papai querido, o que eu te peço, te louvo, te engrandeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja.